Olá pessoal, uma das queixas mais comuns, uma situação muito comum que acontece no consultório do pneumologista é a procura de pacientes idosos com queixas de falta de ar e cansaço. É o paciente idoso, né? Ele chega muitas vezes acompanhado da família e a queixa principal aí é que ele está apresentando cansaço, falta de ar. Então o que a gente tem que olhar, o que a gente tem que investigar basicamente num paciente idoso que tem falta de ar, tá? Nessas situações, nesse cenário, né, 3 situações são importantes que precisam ser sempre avaliadas quando você vê um paciente com idade avançada e queixas de cansaço e falta de ar. A primeira, obviamente, são as doenças cardiovasculares, né? A gente sabe que pacientes idosos, né, existe uma maior incidência aí de problemas cardíacos, em especial aí algumas doenças como a insuficiência cardíaca, a miocardiopatia isquêmica, né? O paciente idoso ele tem uma maior, digamos assim, propensão, maior risco, né, de vir a desenvolver um quadro aí de uma doença, uma miocardiopatia isquêmica, de uma doença crônica do coração como a insuficiência cardíaca, né? Então é preciso sempre atentar a esses sinais aí de doença cardíaca em pacientes idosos com queixas de falta de ar, principalmente as queixas crônicas de falta de ar. A segunda situação, obviamente, são as doenças pulmonares, né? Algumas doenças pulmonares a gente sabe que são mais frequentes em pacientes a partir da 6ª década de vida, como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, né, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica nos pacientes fumantes, né? A fibrose, as fibroses pulmonares, né, alguns tipos de fibrose, como a fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença que geralmente também incide mais em pacientes idosos acima de 60 anos de idade e também fumantes. Então sempre atentar a possibilidade desse paciente ter aí alguma doença pulmonar, né? Então isso é importante sempre a gente avaliar. E também um quadro que é muito comum, né, que é a chamada síndrome da fragilidade do idoso. O que é a síndrome da fragilidade do idoso? É aquele idoso, muitas vezes, né, especialmente aquele idoso um pouco mais longevo, que é inativo do ponto de vista físico, né? Então esse idoso ele começa a perder massa muscular, ele começa a perder força do ponto de vista muscular, né? E aí qualquer esforço que essa pessoa faça, esse idoso começa a fazer, isso gera um grau de descondicionamento tal que qualquer esforço que ele vá fazer, ele sente cansado, ele sente mais falta de ar. Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre ficar atento, né? Porque isso é um diagnóstico diferencial que a gente sempre tem que atentar em pacientes idosos com falta de ar. Muitas vezes a família traz o paciente no consultório do pneumologista com queixas de falta de ar, achando que ele tem algum problema pulmonar e na verdade ele tem uma condição, né, que a gente chama de fragilidade, síndrome da fragilidade do idoso, que cursa com essa perda de massa muscular, aquele idoso inativo, que não faz atividade física, que não caminha, e vai perdendo, e ele vai ao longo do tempo perdendo força muscular, ele vai perdendo musculatura tanto da região das pernas quanto da região dos braços, e ele vai sentindo aí um pouco mais de cansaço quando ele faz atividade física. Então, sempre quando a gente está diante de uma situação de um paciente idoso, né, com queixas de cansaço e falta de ar, a gente tem que se atentar a essas 3 condições. Doenças cardiovasculares, né, especialmente a insuficiência cardíaca, doença isquêmica do coração, hipertensão arterial mal controlada, né, isso pode gerar alterações cardíacas e dar essa queixa de falta de ar. As doenças pulmonares crônicas, especialmente aí, doença pulmonar obstrutiva crônica e as fibroses, né, pulmonares, isso obviamente vai passar por uma avaliação de exposição, se esse paciente tem histórico de tabagismo ou não, e atentar sempre a essa questão, né, a síndrome do descondicionamento ou fragilidade do idoso, que é normalmente aquele idoso bem inativo, que não faz atividade, e ele vai emagrecendo, e esse emagrecimento é às custas principalmente de perda de massa muscular, e ele vai perdendo força, e aí qualquer esforço que ele faça, ele pode sentir um pouco de falta de ar. O exame físico, né, claro, com uma história clínica bem colhida e o exame físico, muitas vezes você consegue, pelo menos aí, guiar o seu diagnóstico, na maioria das vezes fechar aí o diagnóstico, até sem a necessidade de você fazer algum tipo de investigação adicional, tá? Então sempre ficar atento com essas 3 condições no paciente idoso
que queixa de falta de ar, ok? Até a próxima, tá? Curta aqui o canal e compartilhem essas informações que é de interesse a todos aí. Muito obrigado.